Ele pediu o mais barato do cardápio e ninguém o levou a sério. Só ela o tratou como gente. Na hora de ir embora, ela deslizou um bilhete pela mesa. Ele leu. E precisou se segurar para não cair. A campainha da porta bateu às 11h30 da manhã, como bate todo dia. Mas o homem que entrou naquela manhã não era igual a todo dia. Ele atravessou a soleira do restaurante Sabor da Terra devagar, com os olhos percorrendo o salão como quem procura um lugar que não existe em nenhum mapa. As mesas estavam quase todas ocupadas. Trabalhadores do entorno, funcionários de escritório. Alguns aposentados que faziam do almoço o evento principal do dia. O lugar não era sofisticado. Era o tipo de restaurante que sobrevive não pela decoração, mas pelo cheiro que vaza pela calçada e puxa as pessoas pela manga. O homem se sentou sozinho numa mesa do canto, sem cumprimentar ninguém, sem tirar o casaco surrado que trazia no corpo apesar do calor, sem olhar o celular, sem levantar a mão chamando o garçom, sem fazer nada do que as pessoas normalmente fazem quando querem ser atendidas. Apenas se sentou, colocou as mãos sobre a mesa e ficou quieto, com aquela quietude estranha de quem não precisa de atenção para existir. Tobias foi o primeiro a notar. Ele estava encostado no balcão, polindo um garfo que já estava polido, e jogou o olhar para o homem do canto com a expressão de quem calcula antes de se mover. "Você vai lá?" Ele perguntou para Mirtes, que passava com uma bandeja. "Estou de mãos cheias", ela respondeu sem parar. Tobias não foi. Continuou no balcão. Fez que não viu. Do outro lado do salão, atrás da porta que separava a cozinha da área de serviço, Sinara ajeitava os talheres de uma mesa que acabara de ser limpa. Ela tinha o tipo de presença que não chama a atenção, mas que você sente, do jeito que se sente o cheiro de chuva antes de ela chegar. Trabalhava ali há anos. Conhecia cada mesa pelo número e cada cliente pelo pedido. Sabia quando o ventilador do canto estava para entrar em pane antes que o barulho começasse. Sabia quando a cozinha estava atrasada, só pelo jeito que seu Flaviano, o cozinheiro, batia a panela no fogão. Ela viu o homem do canto. Viu que ninguém tinha ido até ele. E foi. "Boa tarde", ela disse, colocando o cardápio na mesa com as duas mãos, como se o gesto tivesse peso. "O senhor já sabe o que vai querer ou prefere um momento?" O homem ergueu os olhos. Eram olhos que não combinavam com o resto. Cansados na superfície, mas com algo lá no fundo que não era cansaço nenhum. Era observação. Era o olhar de quem está acostumado a ver o que os outros escolhem não ver. "O mais barato do cardápio", ele disse. A voz era tranquila, sem pedido de desculpas, sem embaraço. Só isso. Sinara não piscou. Não olhou para o cardápio como quem precisa confirmar o preço. Não sorriu com aquele sorriso de circunstância que as pessoas usam quando não sabem como reagir. "Feijão com arroz, bife acebolado e salada", ela disse. "É o prato do dia. Vem com suco de laranja natural. Pode ser. Água com ou sem gás?" "Sem. Obrigado." Sinara anotou e se afastou. Simples assim. Sem comentário, sem julgamento, sem nenhum daqueles gestos sutis com que as pessoas comunicam o que não têm coragem de dizer em voz alta. Tobias a interceptou na entrada da cozinha. "Ele pediu o quê?" "Prato do dia." "Só?" Tobias cruzou os braços com um meio sorriso que não era simpático. "Esse tipo senta, come o mínimo e deixa troco de nada de gorjeta. Você vai perder seu tempo à toa." Sinara olhou para ele por um segundo. Um segundo exato. "Todo mundo que entra aqui tem direito a ser atendido", ela disse. "Inclusive o tipo que você não quer atender." E entrou na cozinha antes que ele pudesse responder. Laércio Brandão era o dono do Sabor da Terra havia mais de uma década. Um homem de voz alta e braços cruzados que administrava o restaurante como se cada mesa fosse um território pessoal. Não era mau exatamente. Era do tipo que confunde autoridade com rispidez e que aprendeu a tratar bem quem parece que pode pagar mais e ignorar quem não parece. Quando ele saiu do escritório dos fundos e viu o homem do canto, parou, ficou olhando. Depois, caminhou até Tobias. "Quem autorizou aquele homem a sentar ali?" ele perguntou. Baixo o suficiente para não ser ouvido pelo salão, alto o suficiente para que Sinara, que passava com água, escutasse cada palavra. "Sinara foi atendê-lo", Tobias disse.
E havia algo no tom que não era inocente. Laércio olhou para o homem do canto. Olhou para o cardápio velho que estava sobre a mesa. Olhou para o casaco surrado, para as mãos sem relógio, para o jeito tranquilo e absolutamente incomodativo com que o homem simplesmente existia naquele espaço. Sinara, Laércio chamou. Ela veio até ele com o bloco de pedidos na mão. Esse senhor tem condições de pagar? Ele perguntou, sem abaixar a voz desta vez. No salão, 2 mesas viraram a cabeça. Uma senhora de cabelos brancos que almoçava sozinha perto da janela pausou a colher no ar. Um casal mais jovem parou de conversar. Sinara não se mexeu. Apenas olhou para Laércio com aquela calma que só tem quem já passou por coisas que machucam de verdade e aprendeu que reagir a tudo é um luxo que a vida não oferece para todo mundo. Ele pediu o prato do dia, ela disse, que está no cardápio, que qualquer cliente pode pedir. Não te perguntei o que ele pediu. E eu não te perguntei se podia atendê-lo, ela respondeu, e a frase não tinha agressividade. Tinha algo pior para quem gosta de ter a última palavra. Tinha razão. Laércio abriu a boca. Fechou. Olhou de novo para o homem do canto, que não havia se movido, que não havia olhado para eles, que simplesmente esperava com aquela paciência que começa a incomodar justamente porque não incomoda. Não me dá trabalho, Sinara, ele disse por fim, baixinho, e voltou para o escritório. A senhora de cabelos brancos perto da janela murmurou algo para ninguém em particular. O casal jovem trocou um olhar. Mirtes, que tinha assistido a tudo de longe, fingiu se ocupar com os guardanapos. Sinara foi buscar o prato. Ela serviu o homem sem cerimônia e sem pressa. Colocou o prato, o copo de suco, o pãozinho na cesta, os talheres no lugar certo. Tudo com o mesmo cuidado que teria com qualquer outra mesa. Bom apetite, senhor, ela disse. Obrigado, ele respondeu. E então, pela primeira vez desde que havia entrado, ele a olhou com atenção de verdade. Como é seu nome? Sinara. Ele assentiu lentamente, como se guardasse o nome num lugar específico dentro da cabeça. Obrigado, Sinara. Ela foi atender outras mesas, mas de onde estava, sem olhar diretamente, ela percebia que o homem comia devagar, não com apatia, com presença, cada garfada como se a refeição merecesse atenção. Olhava ao redor às vezes, não com a distração de quem está entediado, mas com o interesse tranquilo de quem está aprendendo alguma coisa. Tobias passou por ela mais tarde com uma bandeja vazia. Ele ainda está aí, disse como se isso fosse uma ofensa. As mesas não têm prazo de validade, Sinara respondeu. Laércio vai reclamar. Laércio reclama de tudo. É a atividade favorita dele. Mirtes, que estava próxima, escondeu um sorriso atrás da mão. O salão foi esvaziando com o passar do almoço. Mesas foram sendo deixadas, contas pagas, cadeiras arrastadas. O barulho foi cedendo espaço para o silêncio de fim de expediente, aquele silêncio gordo de cozinha que descansa e salão que respira. O homem do canto continuou. Não pediu mais nada. Não chamou ninguém. Apenas ficou, com os cotovelos apoiados na mesa e o olhar indo devagar de um canto ao outro do restaurante, como quem lê um livro que não tem palavras. Sinara limpava as mesas quando ouviu a voz de Laércio atrás dela. Vai lá falar com ele, com jeito. Está na hora de encerrar. Ela foi. Se aproximou da mesa do canto e antes que pudesse dizer qualquer coisa, o homem tirou a carteira do bolso. Era uma carteira velha, de couro desgastado nas bordas. Contou as notas com cuidado, colocou sobre a mesa e empurrou na direção dela. Está certo? Ele perguntou. Sinara olhou. Estava mais do que certo. Estava generoso, discretamente generoso, do jeito que só quem entende de dinheiro de verdade consegue ser sem chamar atenção. Está, ela disse. Ele se levantou, pegou o casaco. Olhou uma última vez para o salão e havia naquele olhar algo que Sinara não conseguiu nomear na hora. Uma espécie de conclusão, como quem fecha uma equação que estava aberta. Caminhou em direção à saída. E foi nesse momento que aconteceu. Sinara não planejou, não ensaiou, não pensou 2 vezes nem buscou as palavras com cuidado. Simplesmente agiu com aquele instinto que só existe em quem já carregou um segredo pesado por tempo demais. E um dia, o corpo decide que já chega.
Ela foi até o balcão, pegou um guardanapo de papel, escreveu alguma coisa rapidamente e caminhou em direção à porta antes que o homem chegasse lá. Senhor, ela chamou. Ele parou. Se virou. Ela estendeu o guardanapo dobrado. O senhor esqueceu isso, ela disse. A voz firme, o olhar direto. Ele olhou para o guardanapo, olhou para ela, e com aquela mesma calma com que tinha feito tudo desde que chegou, pegou o papel, abriu devagar e leu. O que aconteceu depois, ninguém no restaurante esperava. O homem que havia entrado com passos tranquilos e existido o almoço inteiro sem perturbar absolutamente ninguém, ficou parado no meio do salão com o guardanapo na mão e o rosto de quem acabou de ver o chão sumir debaixo dos pés. Não gritou, não falou, não chorou, mas a mão que segurava o papel começou a tremer. Tobias parou o que estava fazendo. Mirtes ergueu os olhos. A senhora de cabelos brancos, que ainda terminava seu café, virou a cabeça devagar. Laércio saiu do escritório com o barulho do silêncio. O homem ergueu os olhos do guardanapo e olhou para Sinara. E naquele olhar havia uma pergunta tão grande que não cabia em nenhuma língua do mundo. Como você sabe isso? Ele disse, a voz saindo diferente, mais baixa, mais funda, como se viesse de um lugar que ele havia fechado há muitos anos. Sinara não desviou o olhar. Porque eu conheci o seu pai, e ele sempre disse que um dia o senhor apareceria. O guardanapo ficou na mão dele como se fosse a coisa mais pesada que já havia segurado na vida. E ninguém naquele restaurante, nem Tobias que tanto reclamara de atendê-lo, nem Laércio que havia questionado se ele podia pagar a conta, nem Mirtes que havia escondido o sorriso atrás da mão. Ninguém tinha a menor ideia de quem era aquele homem, nem do que estava escrito no guardanapo, nem do que aquelas poucas palavras escritas às pressas sobre um papel barato de restaurante estavam prestes a mudar. Para ele, para ela, e para todo mundo naquele lugar que havia escolhido naquela manhã, não enxergar um homem simplesmente porque ele não parecia valer a pena ser enxergado. O salão do sabor da terra ficou suspenso. Não houve barulho, não houve movimento. Foi o tipo de pausa que acontece quando algo maior do que o espaço ao redor entra pela porta sem pedir licença e todo mundo sente, antes mesmo de entender. Tobias tinha parado com o pano de copa na mão. Mirtes segurava uma pilha de pratos que havia esquecido que estava segurando. Laércio ficou parado na entrada do corredor que levava ao escritório. Os braços que costumavam estar cruzados caíram ao lado do corpo. Até o barulho da cozinha havia diminuído, como se seu Flaviano, do outro lado da parede, também tivesse sentido que algo havia mudado na temperatura do lugar. O homem estava parado no meio do salão com o guardanapo na mão. Sinara estava parada diante dele, e a pergunta que ele havia feito, como você sabe isso? Ainda pairava no ar entre os dois como fumaça depois de um fogo apagado. Podemos sentar? Ele disse por fim. A voz havia mudado. Não era mais a voz tranquila e contida de quem pede o prato mais barato do cardápio sem embaraço nenhum. Era a voz de alguém que acabou de receber uma notícia que não esperava e precisa de chão firme debaixo dos pés antes de continuar. Sinara fez um gesto para a mesa do canto. A mesa dele. A mesma onde havia almoçado em silêncio por quase 2 horas, sem que ninguém quisesse saber o nome. Eles sentaram. Tobias deu um passo na direção deles. Laércio o deteve com um olhar. Não porque entendesse o que estava acontecendo, mas porque havia algo naquela cena que avisava, sem palavras, que qualquer interferência seria um erro. O homem dobrou o guardanapo com cuidado e colocou sobre a mesa. Olhou para ele por um momento. Depois olhou para Sinara. Você escreveu um nome, ele disse. Escrevi. O nome do meu pai. O silêncio que veio depois pesou diferente de todos os silêncios daquele dia. Sinara não desviou o olhar, mas algo nela mudou. Não no rosto, não na postura. Por dentro. Como quando uma peça que estava fora de lugar finalmente encontra onde encaixar. Eu sei, ela disse. Como? Ele perguntou. E agora havia algo na voz que não era mais apenas espanto. Era uma coisa mais difícil de nomear. A dor específica de quem carrega uma ausência há tanto tempo que já nem sente o peso, até que alguém menciona o nome daquilo que falta. Sinara apoiou as mãos sobre a mesa. As mãos de quem trabalha,
Não as mãos delicadas dos catálogos de revista, mas mãos reais, que conhecem o peso de bandejas, a temperatura de pratos quentes, o frio das manhãs de inverno, quando o restaurante abre antes do sol. O senhor se chama Heitor, ela disse. Não era pergunta. Ele não respondeu de imediato, mas algo no rosto confirmou antes que qualquer palavra viesse. Como você sabe meu nome? Ele perguntou. Porque o seu pai falava de você, ela respondeu. Sempre. Toda vez que vinha ao restaurante onde eu trabalhava antes deste. Sentava na mesma mesa, pedia o mesmo café, ficava o tempo que precisava. E em algum momento da conversa, aparecia o seu nome. Heitor está bem. Heitor está crescendo. Heitor vai longe. Pode anotar. Ela fez uma pausa. Ele tinha muito orgulho do senhor. Heitor ficou imóvel. Meu pai, ele repetiu, como se a palavra precisasse ser testada na boca para saber se ainda cabia. Seu Argemiro, Sinara confirmou. E ao dizer o nome, foi ela quem precisou parar por um instante. Porque nomes de gente boa, quando ditos em voz alta depois de muito tempo, têm um peso que a gente nunca está completamente preparada para sentir. Heitor baixou os olhos para o guardanapo. No papel, escritas às pressas com a caneta que Sinara usava para anotar pedidos, estavam apenas 2 linhas. Mas 2 linhas que continham um mundo inteiro para quem soubesse ler o que estava entre elas. Seu Argemiro sempre disse que o senhor voltaria. Eu acreditei nele. Meu nome é Sinara. Ele me ajudou quando eu não tinha mais nada. Heitor passou o dedo pelas palavras sem tocar no papel, como se as letras fossem frágeis. Ele te ajudou, ele repetiu. Ele me salvou. Ela corrigiu com simplicidade. A diferença entre as 2 palavras não era exagero, era precisão. Heitor ergueu os olhos. Me conta, ele disse. E havia na voz uma urgência que ele não tentou esconder. O tipo de urgência que só existe quando a pessoa sabe que o que está prestes a ouvir vai preencher um espaço que ela passou a vida inteira tentando fingir que não existia. Sinara respirou fundo. Ela não era do tipo que conta a própria história sem motivo. Havia aprendido cedo que a vida de cada um tem o tamanho exato de uma mochila. Você carrega o que cabe, dobra o que não cabe e aprende a caminhar com o peso distribuído de um jeito que não apareça para quem está passando do lado. Mas havia algo naquele homem, naquele Heitor que ela reconheceu no instante em que ele cruzou a porta, pelo formato do queixo, pela forma de segurar o copo com as 2 mãos do jeito que o pai fazia, pela quietude que era a marca registrada dos 2, que fazia a mochila parecer mais leve só de estar perto. Alguns anos atrás, ela começou, e as palavras saíram devagar, como quem desenterra algo com cuidado para não quebrar. Eu perdi meu marido. Não de repente, devagar, que é o pior jeito de perder alguém. Uma doença que não tem pressa e não tem pena. Ficamos lutando durante muito tempo. Quando ele foi, eu fiquei com meu filho, Cauã, que ainda era criança, e com a minha mãe, Dona Gene, que já não conseguia mais trabalhar por conta da saúde. Ela pausou. Não por emoção, ou não só por emoção, mas porque havia momentos da história que precisavam de espaço para respirar, senão perdiam a verdade. Perdi o emprego onde estava porque precisei faltar muito durante o período do tratamento. Quando fui buscar outro, não tinha referência atualizada, não tinha endereço fixo. Tínhamos mudado de bairro porque não conseguíamos mais pagar onde morávamos. Era um ciclo que não parava. Um problema dentro do outro, dentro de outro. Heitor ouvia sem interromper, sem oferecer frases de consolo que não foram pedidas. Apenas ouvia, com aquela atenção inteira que algumas pessoas têm, e que é mais rara e mais valiosa do que qualquer coisa material. Num desses dias, Sinara continuou, eu entrei num boteco perto da rodoviária para pedir um copo de água. Eu estava vindo de uma entrevista que não tinha dado certo. O Cauã estava com minha mãe, mas eu sabia que em casa não tinha o suficiente para o jantar. E eu não tinha mais nada. Nem plano, nem dinheiro, nem energia para fingir que estava bem. Ela olhou para as próprias mãos. O seu pai estava sentado num banco na calçada do lado de fora. Um senhor de idade, com um chapéu de palha e uma sacolinha de mercado no chão. Ele me viu parada na porta do boteco e perguntou se eu estava bem. Eu disse que sim, porque a gente sempre diz que sim, mesmo quando não está. Mas ele perguntou de novo. E dessa vez olhou nos meus olhos quando perguntou.
Mirtes, do outro lado do salão, havia parado completamente de fazer qualquer coisa. Nem tentava disfarçar. Tobias estava de costas, mas imóvel. Laércio havia voltado para o corredor, mas a porta estava aberta. Seu Argemiro sentou comigo por quase 1 hora. Sinara disse. Não me deu conselho que eu não pedi. Não perguntou coisas que não eram da conta dele. Apenas ficou. E quando foi embora, deixou um envelope em cima da mesa. Dentro tinha dinheiro, o suficiente para o jantar, para a semana, para o mês. E um bilhetinho escrito à mão. Ela parou. Heitor estava completamente quieto. O bilhete dizia. Ela falou, e a voz saiu um pouco menor, como quem trata uma coisa delicada com delicadeza. Você tem chama, não deixa apagar. De um velho que já quase deixou a dele apagar e se arrependeu. O silêncio que veio depois era o tipo que não precisa ser quebrado. É o tipo que deve ser habitado. Heitor fechou os olhos por um momento. Quando abriu, havia algo neles que não estava antes. Uma umidade que ele não tentou esconder, mas também não deixou cair. Ele nunca me contou isso, ele disse. Ele era assim. Sinara respondeu, suavemente. Fazia as coisas e guardava para ele. Acho que era a forma dele de respeitar a dignidade de quem recebia. Como se tornar público diminuísse o valor. Heitor assentiu lentamente. Sim, esse era o pai que ele conhecia. O mesmo homem que nunca aparecia nas histórias que ele contava de si mesmo, mas que estava em cada decisão que Heitor havia tomado na vida sem perceber de onde vinha a raiz. Ele continuou indo ao restaurante onde você trabalhava? Ele perguntou. Durante muito tempo, ela disse. Sempre no mesmo horário, sempre o mesmo café. Às vezes conversávamos por longos momentos. Às vezes ele só ficava sentado lendo o jornal e eu passava, enchia a xícara e era o suficiente. Ela fez uma pausa. Até que um dia ele não apareceu mais. Heitor não disse nada. Não precisava. Os dois sabiam o que o não apareceu mais significava. Eu fui embora daquele restaurante algum tempo depois. Sinara continuou. Vim parar aqui. A vida não para enquanto a gente está processando as perdas. O Cauã cresceu, a minha mãe continua precisando de cuidados e eu continuo aqui, de avental, servindo o prato do dia. Ela disse isso sem amargura. Era declaração, não queixa. A diferença era sutil, mas estava lá. E Heitor percebeu. Quando o senhor entrou hoje, ela disse, eu soube na hora. Não pelo rosto, porque nunca vi uma foto, mas pelo jeito de sentar, pelo jeito de segurar o copo, pelo jeito de olhar o salão como se estivesse aprendendo alguma coisa com ele. Ela sorriu levemente. O primeiro sorriso verdadeiro desde que a conversa começou. É igualzinho ao que o seu pai fazia. Heitor ficou olhando para ela por um momento longo. Depois olhou para o restaurante ao redor, para as mesas, para o balcão, para Tobias que fingia não estar escutando, para Laércio que havia aparecido de novo no corredor e dessa vez nem tentava disfarçar. E então, Heitor fez algo que ninguém esperava. Ele tirou o celular do bolso, abriu um aplicativo, girou a tela na direção de Sinara. Era uma fotografia. Antiga, com aquela cor amarelada que o tempo coloca nas imagens como uma assinatura. 2 homens, um mais velho e um mais jovem, na frente de um galpão com uma placa que Sinara não conseguiu ler direito. Os dois sorrindo. O mais velho com chapéu de palha. Esse é meu pai, Heitor disse apontando para o mais velho. E esse sou eu. Essa foto foi tirada no dia em que abri meu primeiro negócio. Ele estava lá. Sinara olhou para a foto, para o rosto familiar de seu Argemiro, congelado num sorriso que ela havia visto muitas vezes ao vivo, mas nunca fotografado. E o negócio? Ela perguntou. Heitor olhou para ela com aquela calma específica de quem está prestes a dizer algo que vai mudar o tamanho do que a outra pessoa acha que está vivendo. A Verano Incorporações, ele disse. Talvez o nome não diga nada. Mas se você abrir a janela deste restaurante e olhar para o outro lado da rua, vai ver o nome da empresa na lateral do prédio que está sendo construído ali. Sinara olhou para a janela. Do lado de fora, a estrutura de concreto e vidro que estava crescendo havia meses do outro lado da avenida. A obra que havia mudado o fluxo do bairro inteiro. O prédio que todo mundo comentava porque tinha mudado o valor de cada metro quadrado ao redor.
Ela voltou os olhos para Heitor. E pela primeira vez, desde que ele havia entrado pelo sabor da terra às 11h30 da manhã com o casaco surrado e o pedido do prato mais barato do cardápio, Sinara entendeu que aquele homem não havia entrado ali por acaso, que o bairro não havia sido escolhido por acaso, que ele não estava do lado de fora da obra, supervisionando e dando ordens, como seria de se esperar do dono de uma das maiores incorporadoras do país. Ele estava do lado de dentro de um restaurante simples, de avental e panelas, comendo o prato mais barato e esperando. Esperando por quê? Por quem? O senhor sabia que eu trabalhava aqui, ela disse. Não era acusação. Era a peça que havia faltado durante o almoço inteiro finalmente se encaixando no lugar. Heitor não respondeu imediatamente. E foi no silêncio desse não responder que Sinara percebeu que a história que pensava estar entendendo tinha uma camada que ela ainda não havia visto. Uma camada que mudava tudo. Heitor não respondeu imediatamente. E foi exatamente nesse silêncio, nesse espaço entre a pergunta de Sinara e a resposta que ainda não tinha vindo, que o restaurante inteiro pareceu prender a respiração junto com ela. Tobias havia abandonado qualquer pretexto de trabalho. Estava encostado no batente da cozinha com os braços cruzados, o pano de copa esquecido no ombro, os olhos fixos na mesa do canto como quem assiste a uma cena que sabe que vai contar para alguém mais tarde. Mirtes tinha se sentado discretamente numa cadeira vazia perto do balcão, como se as pernas tivessem decidido por conta própria que não era hora de continuar de pé. Até seu Flaviano havia aparecido na fresta da porta da cozinha, com o avental manchado e uma expressão de quem claramente não entendia o que estava acontecendo, mas entendia que era algo. Laércio estava parado no meio do corredor. Não havia voltado para o escritório. Não havia ido embora. Ficou ali, no espaço entre entrar e sair, como quem não consegue decidir se quer saber o final da história ou se tem medo do que o final vai revelar sobre ele mesmo. Você perguntou se eu sabia que você trabalhava aqui. Heitor disse finalmente. A voz estava calma, mas havia nela uma textura diferente. Como madeira que parece lisa, mas tem veios que você só sente quando passa a mão devagar. A resposta é sim. Eu sabia. Sinara não se mexeu. Como? Ela perguntou. Heitor colocou a mão dentro do casaco e tirou algo que ninguém esperava. Não era carteira. Não era celular. Era um caderno pequeno de capa dura, com o couro tão gasto nas bordas que parecia ter viajado o mundo inteiro dentro de um bolso. As páginas tinham aquela cor de papel que o tempo transforma em mel. Ele colocou o caderno sobre a mesa com o mesmo cuidado com que se pousa algo que não tem preço. Meu pai deixou isso, ele disse. Encontrei depois que ele foi. Demorei algum tempo para ter coragem de abrir. Sinara olhou para o caderno sem tocá-lo, como se ele fosse uma coisa sagrada que pede permissão antes de ser alcançada. O que tem dentro? Ela perguntou. Nomes, ele respondeu. Nomes, endereços, datas, e ao lado de cada um, uma frase, às vezes curta, às vezes longa. Uma espécie de diário que ele não chamava de diário. Cada entrada era uma pessoa que ele havia encontrado. Cada frase era o que ele queria lembrar daquele encontro. Heitor abriu o caderno com delicadeza, de quem conhece cada página de cor, mas ainda trata como se fosse a primeira vez. Virou até uma folha específica. E girou o caderno na direção de Sinara. Ela olhou. A letra era a de um homem mais velho, firme, mas com aquela leve tremida que a idade empresta às mãos sem pedir. A mesma letra que ela havia visto uma vez num bilhete escrito sobre uma mesa de boteco. Numa tarde que ela não esquecia, porque foi o dia em que quase desistiu de continuar tentando. O nome dela estava ali. Sinara. Mulher de coragem sentada na porta de um lugar que não queria entrar. Olhos que já viram demais, mas ainda não desistiram de ver. Deixei o que pude. Não foi suficiente. Nunca é. Mas foi honesto. Sinara leu uma vez. Leu de novo. E na segunda leitura, algo dentro dela que havia ficado muito tempo fechado com cuidado e com necessidade, começou a ceder pelas bordas. Ela não chorou ali, na frente de todos. Mas quem a conhecia, e Mirtes a conhecia bem o suficiente, viu o momento exato em que a respiração dela mudou. Um segundo mais lenta, um segundo mais funda.
O tipo de respiração que a gente faz quando precisa conter algo que é grande demais para o tamanho do espaço onde está. Ele me viu, ela disse baixinho. Não para Heitor, para si mesma. Ele sempre via. Heitor respondeu. Tobias se descola do batente da cozinha e deu alguns passos em direção ao salão. Não chegou perto o suficiente para ouvir, mas chegou perto o suficiente para ver o caderno sobre a mesa. Para ver Sinara com a mão perto, mas sem tocar. Para ver Heitor com aquele olhar de quem está entregando algo que custou muito para ser entregue. Quem é esse homem? Ele murmurou, mais para si do que para Mirtes, que estava ao lado. Não sei. Mirtes respondeu baixinho. Mas é alguém importante. Importante não, Laércio disse inesperadamente, da entrada do corredor. Os dois viraram. Ele estava olhando para a mesa do canto com uma expressão que nenhum dos dois havia visto nele antes. Não era a expressão do dono que calcula. Era a expressão de um homem que está percebendo, tarde demais, que tomou uma medida errada. Importante não. É alguém que importa. Que é diferente. Tobias abriu a boca. Fechou. Não havia nada a dizer depois disso. Como você me encontrou? Sinara perguntou. O caderno tem meu nome, mas não tem o nome deste restaurante. Não tem, Heitor confirmou. Mas tinha o nome do bairro. E tinha uma frase que meu pai escreveu ao lado da sua entrada que eu não entendi na primeira vez que li. Ele virou uma página a mais no caderno. Apontou para uma linha que estava logo abaixo da entrada de Sinara, separada por um traço fino. Procure a mulher da chama. O que ela carrega é maior do que ela imagina. E parte disso pertence a nós. Sinara leu a frase 3 vezes. Parte disso pertence a nós, ela repetiu, e havia na voz uma hesitação que não era fraqueza. Era o cuidado de quem sente que está pisando em terreno que não conhece ainda, mas precisa atravessar. O que ele quis dizer com isso? Heitor fechou o caderno devagar, apoiou as mãos sobre a capa gasta e olhou para Sinara com aquele olhar que ela já havia aprendido ao longo daquele almoço inteiro, que significava que o que vinha a seguir era verdadeiro, completamente verdadeiro. Me conta sobre seu marido, ele disse. A frase chegou de mansinho, mas pousou com peso. Sinara ficou quieta por um momento. Não era resistência. Era o tempo que a gente precisa para pegar numa coisa doída sem fazer cara de dor. Décio, ela disse. O nome saiu simples, direto, sem adorno. Como nomes de pessoas muito amadas costumam sair quando a gente já não precisa mais protegê-los do mundo. O nome dele era Décio. Heitor não disse nada, apenas ouviu. Ele era um homem simples, Sinara continuou. Não tinha formação longa, não tinha bens, não tinha conta em banco que valesse mencionar. Mas tinha uma coisa que eu nunca vi em mais ninguém. Tinha a generosidade como instinto, não como virtude cultivada, não como esforço, como instinto. Via alguém precisando e agia antes de pensar. Era assim desde antes de me conhecer. Era assim desde criança, segundo a mãe dele contava. Ela pausou. Os olhos foram para a janela por um instante, para o prédio em construção do outro lado da avenida, e voltaram para Heitor. Anos antes de ficarmos doentes, ela disse. Quando a vida ainda estava no eixo, Décio me contou uma história. Uma das poucas vezes que eu ouvi falar de si mesmo com aquele brilho nos olhos que as pessoas têm quando fizeram algo que as orgulha de verdade. Ele disse que certa vez encontrou um senhor em dificuldade. Um homem mais velho que havia perdido tudo que tinha num negócio que deu errado. Que estava recomeçando do zero numa cidade que não era a dele. Sem família por perto. Sem para onde recorrer. Sinara olhou para Heitor. E Heitor ficou absolutamente imóvel. Décio tinha economias pequenas. Ela continuou. O dinheiro que estava guardando para reformar um cômodo da casa. Ele deu tudo para esse senhor. Sem contrato. Sem prazo. Sem exigir nada em troca. Ela respirou fundo. Quando cheguei em casa naquele dia, ele estava sentado na varanda com aquele sorriso que só aparecia quando ele tinha feito algo que o deixava em paz consigo mesmo. Me contou a história. E quando perguntei como ele tinha certeza de que o homem era honesto, ele disse uma coisa que eu nunca esqueci. Ela olhou diretamente para Heitor. Ele disse, a gente não doa para quem merece, Sinara. A gente doa para quem precisa.
Merecimento a gente não sabe medir. Necessidade a gente reconhece. O silêncio que se instalou depois daquela frase era diferente de todos os silêncios daquele dia. Era o tipo de silêncio que tem forma, que tem temperatura, que a gente sente na pele como se fosse físico. Heitor tinha os olhos fixos na mesa. As mãos sobre o caderno estavam quietas, mas havia nelas uma tensão que os nós dos dedos entregavam para quem soubesse olhar. O senhor mais velho que Décio ajudou, Sinara disse devagar, como quem caminha em direção a uma conclusão que começou a ver, mas ainda não tem certeza se deve nomear. Era o seu pai. Não era pergunta. Heitor ergueu os olhos, e na resposta que estava naquele olhar, sem nenhuma palavra, Sinara soube. Soube que o dinheiro que seu marido havia guardado para reformar um cômodo da casa, o dinheiro de um homem simples que tinha pouco e deu tudo assim mesmo, aquele dinheiro havia chegado nas mãos de seu Argemiro no momento em que ele mais precisava. Havia permitido que Argemiro se reestabelecesse. Havia permitido que Argemiro ajudasse o filho. Havia colocado Heitor Verano de pé no começo de tudo. O homem cujo nome estava na lateral do maior prédio em construção da avenida. O homem que hoje era dono de uma das maiores incorporadoras do país. Tinha chegado até ali. Tinha chegado até aquele ponto de partida com o dinheiro guardado de Décio. Sinara sentiu as mãos esfriarem. Meu marido, ela disse, e a voz saiu diferente agora. Menor, mais funda. Meu marido que morreu sem ter nada, que nos deixou sem conseguir dar o que queria dar, foi ele quem tornou tudo isso possível. A última palavra ficou no ar. Tudo isso. O prédio do outro lado da rua. O restaurante onde ela trabalhava há anos de avental, servindo o prato do dia. Os dois lados da mesma história, separados por uma avenida e por uma vida inteira de distância. Eu não sabia, Heitor disse. A voz estava diferente, carregada de algo que não era culpa, porque culpa seria pequeno demais para nomear aquilo. Era a consciência específica e pesada de quem percebe, de repente, que a própria existência foi construída sobre a bondade de alguém que nunca vai poder agradecer. Meu pai nunca me contou de onde veio aquele dinheiro. Só me disse que havia recebido ajuda. Que existia no mundo gente boa que ele precisava honrar com o que construísse. Ele honrou, Sinara disse. Honrou quando me encontrou naquela tarde e ficou sentado comigo sem me pedir nada. Ela engoliu com dificuldade. Honrou mais do que imagina. Mirtes, do outro lado do salão, havia colocado as mãos sobre o rosto. Não para esconder o choro, para conter. Tobias estava olhando para o chão, e havia no jeito que ele olhava algo que não era mais o cálculo de antes. Era vergonha. A vergonha silenciosa e produtiva de quem entende, tarde demais, que havia medido um ser humano pela aparência do casaco que usava e errado feio na medida. Laércio tinha se afastado do corredor. Tinha ido até uma mesa vazia. E estava sentado, sozinho, olhando para a mesa do canto, com uma expressão que Mirtes descreveria para a filha mais tarde, naquela noite, como a expressão de um homem que acabou de enxergar o tamanho do que não viu. Heitor abriu o caderno de novo. Virou as páginas com aquele cuidado de sempre até encontrar o que procurava. Tirou um envelope de dentro das últimas folhas. Um envelope simples, fechado, com 2 nomes escritos na frente. 2 nomes. O primeiro era o de Heitor. O segundo era o de Sinara. Encontrei isso junto com o caderno, ele disse, empurrando o envelope em direção a ela. Está fechado. Nunca abri porque está endereçado aos 2. E eu precisava encontrar você antes. Sinara olhou para o envelope. Para a letra do mesmo homem que havia escrito, você tem chama. Não deixa apagar num bilhetinho de boteco. A mesma letra firme com a tremida suave do tempo. O mesmo capricho de quem escreve sabendo que as palavras vão durar mais do que ele. Ele sabia que você me procuraria? Ela perguntou. Ele sabia que eu ia. Heitor respondeu. Me conhecia bem o suficiente para saber que quando eu encontrasse o caderno, não ia descansar enquanto não encontrasse cada pessoa que estava nele. Uma pausa. Você foi a última. A última. Sinara olhou para o envelope. Para os 2 nomes juntos, lado a lado, escritos pela mão de um homem que não estava mais ali, mas que havia planejado aquele encontro com a paciência e a fé de quem acredita que o tempo não cancela as coisas certas, apenas as adia.
Ela estendeu a mão para pegar, e foi nesse momento que a porta do sabor da terra se abriu. Não com barulho, não com urgência. Com aquela abertura cotidiana de quem entra num lugar que conhece bem. Mas quem entrou não era cliente, não era fornecedor, não era ninguém que qualquer pessoa naquele salão esperava ver naquele momento. Era um adolescente de mochila nas costas, com o cabelo bagunçado do jeito de quem veio correndo e não ligou, e aquele olhar ligeiro de quem está sempre a meio passo de entender o mundo, mas ainda não chegou lá. Ele percorreu o salão com os olhos até encontrar Sinara, e quando encontrou, o passo acelerou. Mãe, Cauã chamou chegando perto. A vovó mandou-me dizer que o médico ligou. Precisa da senhora amanhã cedo para buscar os exames. Ele parou. Olhou para o homem sentado na frente da mãe. Olhou para o caderno sobre a mesa. Olhou para o envelope que a mãe tinha na mão, mas ainda não havia aberto. Tá tudo bem? Sinara olhou para o filho. E aconteceu uma coisa que ninguém naquele restaurante esperava. Ela sorriu. Não o sorriso pequeno e contido que havia deixado escapar algumas vezes durante a conversa. Sorriu de verdade, com aquele sorriso que muda a arquitetura do rosto inteiro, que vai dos lábios até os olhos, que é o tipo de sorriso que não consegue ser fabricado porque só aparece quando alguma coisa muito grande pousa num lugar que estava vazio há muito tempo. Está tudo bem, ela disse. Melhor do que estava. Cauã olhou de novo para o homem. Heitor o olhou de volta, com aquela calma que era a marca registrada, e assentiu levemente. O gesto mínimo de quem respeita o espaço de outro sem precisar explicar porquê. Senta aqui um minuto, Sinara disse para o filho. Tem alguém que você precisa conhecer. Cauã jogou a mochila numa cadeira e sentou, com aquela disponibilidade natural de quem ainda não aprendeu a ter pressa para as coisas importantes. Sinara olhou para Heitor. Heitor olhou para o envelope na mão dela. E ambos sabiam que o que estava escrito ali dentro, o que seu Argemiro havia deixado para os dois, com aquela letra firme e trêmula, com aquela fé paciente de quem planta sem precisar ver a colheita, ia mudar alguma coisa. De que tamanho ninguém sabia ainda, mas ia mudar. Sinara colocou o envelope sobre a mesa. Passou os dedos pela borda com delicadeza. E não abriu. Não ainda. Porque havia uma voz dentro dela. A voz de um homem bom que ela havia amado e perdido, e que vivia agora na memória e na forma que o filho tinha de inclinar a cabeça quando prestava atenção em algo, que dizia que os momentos grandes merecem ser habitados antes de serem abertos, que algumas revelações precisam de uma respiração antes, que o que estava dentro daquele envelope havia esperado tempo suficiente para esperar mais alguns minutos, mas só mais alguns. O envelope ficou sobre a mesa por alguns minutos que pareceram ter o peso de anos. Cauã olhava para ele sem entender completamente, mas com aquela percepção silenciosa que os jovens têm quando algo maior do que eles está acontecendo ao redor. Não perguntou. Apenas ficou quieto, com as mãos sobre a mochila no colo, esperando do jeito que sua mãe havia ensinado, que as coisas importantes chegam no tempo delas e apressar não adianta. Sinara olhou para Heitor. Heitor fez um gesto suave com a cabeça. Simples. Gentil. Pode abrir. Ela pegou o envelope. Passou o dedo pelo lacre com cuidado, como quem não quer rasgar nada além do necessário. Tirou as folhas de dentro. 2 páginas, escritas dos 2 lados, com aquela letra que ela já havia aprendido a reconhecer como de um homem que escolhia cada palavra antes de colocá-la no papel. Começou a ler em silêncio. E o salão inteiro, Mirtes, Tobias, Laércio, que havia voltado discretamente para perto do corredor, seu Flaviano, que nunca havia saído da fresta da cozinha, o salão inteiro ficou absolutamente parado, como se respirar fosse barulho demais para aquele momento. Sinara leu a primeira linha, fechou os olhos por um segundo, abriu e continuou. Quando terminou a primeira página, ela ergueu o olhar para Cauã. O filho a observava com aquela atenção específica que ele tinha, herdada diretamente do pai. Ela sempre pensava, de quem sente que está prestes a entender algo que vai mudar o tamanho das coisas. Filho, ela disse. A voz estava inteira, firme, mas havia nela uma camada mais funda, como terra úmida embaixo da superfície seca. Esse homem aqui é Heitor. O pai dele conheceu o seu avô. E o seu avô conheceu o seu pai. Cauã
Olhou para Heitor. Heitor o olhou de volta. Conheceu como? O menino perguntou. Sinara colocou a carta sobre a mesa e explicou. Não tudo de uma vez. Não com dramaturgia. Com aquela honestidade direta que ela sempre usou com o filho porque havia decidido, desde que Décio foi embora, que Cauã merecia a verdade em tamanho real, não em versão reduzida para protegê-lo. Contou sobre a tarde do boteco, sobre as economias que Décio havia dado para um desconhecido, sobre seu Argemiro, sobre o caderno, sobre a cadeia invisível de bondade que havia passado de mão em mão durante anos, sem que ninguém dos dois lados soubesse que estava sendo passada. Cauã ouviu tudo sem interromper. Quando ela terminou, ele ficou em silêncio por um momento. Depois olhou para as próprias mãos. Depois olhou para Heitor. Meu pai fez isso, ele disse. Não era pergunta. Era uma descoberta sendo habitada em voz alta, do jeito que as pessoas fazem quando precisam ouvir a própria voz dizendo uma coisa para acreditar que é real. Seu pai fez isso, Sinara confirmou. Cauã assentiu devagar. E havia naquele aceno a maturidade silenciosa de um jovem que cresceu rápido porque a vida pediu, mas que naquele momento parecia ter encontrado algo que o deixava pousar, como se uma peça que estava faltando desde sempre tivesse aparecido e encaixado sem esforço. Ele era assim, Cauã disse baixinho. Eu era pequeno, mas lembro. Era assim mesmo. Mirtes virou o rosto para o lado. Tobias colocou a mão na nuca e ficou olhando para o chão. Posso continuar? Sinara perguntou para Heitor, com a segunda página na mão. É sua carta tanto quanto é minha, ele respondeu. Ela leu a segunda página, e dessa vez não conseguiu terminar em silêncio. Não porque perdeu o controle. Sinara era do tipo que segura as coisas até o limite. Mas porque havia uma frase no meio da segunda página que atravessou esse limite como atravessa uma faca fina, sem barulho, sem aviso, direto no lugar que dói de verdade. Ela parou, pressionou os lábios, respirou pelo nariz. Cauã colocou a mão sobre a dela sobre a mesa, sem dizer nada. Apenas colocou a mão ali, do jeito que ela havia feito tantas vezes por ele, quando ele tinha pesadelo, quando levou a notícia da escola que não havia passado na matéria, quando completou o primeiro aniversário sem o pai em casa. Agora, era ele segurando a mão dela, e naquele gesto pequeno e enorme, Sinara encontrou o que precisava para continuar. Leu o restante em voz alta, para que Heitor também ouvisse, porque aquilo pertencia aos dois, como o envelope sempre anunciara. A carta de seu Argemiro dizia, nas últimas linhas, o seguinte: Heitor, você construiu muito, mas o alicerce não foi meu. Foi de um homem que nunca vai saber o tamanho do que fez. Encontre a família dele, não para pagar uma dívida. Dívida assim não se paga com dinheiro. Mas para que eles saibam que o bem que o Décio plantou deu fruto, que ele não foi embora sem deixar raiz, que a bondade dele ainda está de pé, de outro jeito, em outro lugar. Isso é o que ele merece saber. E a mulher e o filho dele merecem carregar isso com eles pelo resto da vida. Não como fardo, como força. O salão ficou em silêncio. O tipo de silêncio que não pede para ser quebrado. Cauã tinha os olhos fechados. Não chorava. Estava quieto do jeito que as pessoas ficam quando estão guardando alguma coisa para não esquecer nunca mais. Heitor olhou para a janela, para o prédio do outro lado da avenida. E havia no olhar dele algo que não era orgulho do que havia construído. Era pela primeira vez a consciência plena de sobre o que havia construído. Não sobre o dinheiro do pai, não sobre o talento próprio. Sobre a generosidade silenciosa de um homem simples que havia dado tudo o que tinha para um desconhecido numa tarde qualquer. Sem pedir reconhecimento, sem esperar retorno. Sobre Décio, que nunca soube, que nunca ia saber, mas cujo filho estava ali, sentado numa mesa de restaurante simples, com a mão sobre a da mãe, tendo acabado de descobrir que o pai havia deixado uma herança que não cabia em inventário nenhum. Tem mais uma coisa, Heitor disse depois de um tempo. Sinara ergueu os olhos. Ele tirou do mesmo bolso interior do casaco um segundo envelope. Menor, sem nome escrito na frente. Empurrou na direção dela. Isso não é do meu pai, ele disse. É meu. Escrevi antes de vir, porque eu sabia o que a carta dele dizia. E sabia que palavras, por mais certas que sejam,
não bastam. Sinara olhou para o envelope. Não o abriu imediatamente. O que é? Ela perguntou. Uma proposta. Ele respondeu. Não de caridade. Não de favor. Uma proposta que você pode recusar sem que mude nada entre a história do seu marido e a história do meu pai. Essa história já está completa. Já é bonita do jeito que é. O que está nesse envelope é separado. É sobre o que vem agora. Sinara ficou olhando para ele. Por que separado? Ela perguntou. Porque o que o Décio fez não pode virar moeda de troca, Heitor respondeu. E havia na voz uma firmeza que não era dureza. Era respeito. Ele não fez aquilo para ganhar nada. Então o que eu estou oferecendo não pode parecer pagamento. Seria diminuir ele. Sinara ficou quieta por um momento. Longo. Depois olhou para Cauã, que a observava com aqueles olhos do pai. A mesma cor, o mesmo jeito de esperar. Pegou o segundo envelope, mas antes de abrir, olhou para Heitor com uma expressão que ele não esperava. Não era desconfiança. Não era gratidão excessiva. Era algo mais difícil e mais precioso do que qualquer um dos dois. Era dignidade. A dignidade específica de quem passou por muito, perdeu muito, e ainda assim chegou até aqui inteira o suficiente para escolher como receber o que a vida oferece. Eu vou ler, ela disse. Mas primeiro preciso que o senhor saiba uma coisa. O quê? Que independente do que estiver escrito aí dentro. Ela olhou para o segundo envelope, depois voltou os olhos para ele. O que o senhor fez hoje, vindo até aqui, encontrando a gente, contando tudo isso, já foi. Já é suficiente. O Cauã vai crescer sabendo quem foi o pai. Vai crescer sabendo que bondade não some. Que ela viaja, muda de forma, atravessa anos, e um dia aparece na porta de um restaurante com um casaco velho e pede o prato mais barato do cardápio. Heitor ficou imóvel. E pela primeira vez desde que havia entrado pelo sabor da terra naquela manhã, o homem que havia atravessado o salão inteiro sem perturbar ninguém, que havia comido em silêncio, que havia segurado o guardanapo com a mão tremendo, que havia ouvido tudo com aquela calma de quem foi treinado pela vida a não se desfazer nas situações difíceis, esse homem não conseguiu segurar. Uma lágrima desceu. Só uma. Silenciosa, rápida, discreta como tudo que ele fazia. Mas Cauã viu, e sem dizer uma palavra, o filho de Décio empurrou o copo de água que estava sobre a mesa na direção de Heitor. O gesto mais simples do mundo. O gesto mais generoso do mundo. Exatamente como o pai teria feito. Sinara abriu o segundo envelope com a mesma calma com que havia aberto o primeiro. Mas dessa vez, Cauã não estava olhando para as mãos da mãe. Estava olhando para Heitor. Para aquele homem que havia chegado sem anunciar, que havia se sentado no canto como se o mundo não soubesse que ele estava ali, que havia chorado uma lágrima só e discreta e recebido um copo d'água de um adolescente como se fosse a coisa mais natural do mundo. Cauã o observava com os olhos que herdou do pai. Aqueles olhos que não julgavam, mas que viam tudo. As folhas saíram do envelope. Eram 3 páginas, datilografadas, não manuscritas. Com o logo discreto da Verano Incorporações no topo, um V simples, sem excesso. Sinara começou a ler. Ninguém no salão se mexeu. Laércio havia se aproximado mais do que antes. Não tentava disfarçar. Estava parado a poucos metros da mesa do canto com os braços ao lado do corpo. Não cruzados, como de costume, e uma expressão que Mirtes, que o conhecia há anos, nunca havia visto nele. Era a expressão de um homem que está assistindo a algo e percebendo, ao mesmo tempo, que o jeito como ele enxergava o mundo até aquele momento estava errado em partes importantes. Tobias não estava mais encostado no batente. Estava sentado numa cadeira próxima, com os cotovelos nos joelhos e o olhar fixo no chão. Do jeito de quem está tendo uma conversa séria consigo mesmo e não está gostando de tudo que está ouvindo. Mirtes ficou onde estava, discreta, presente, com aquela lealdade silenciosa que era a marca dela. Sinara leu as 3 páginas inteiras sem parar. Quando terminou, ficou olhando para o papel por um momento. Depois olhou para a janela, para o prédio em construção do outro lado da avenida, para aquela estrutura que havia crescido semana após semana, que havia mudado a luz que entrava pelo sabor da terra nas tardes, que havia se tornado parte da paisagem tão gradualmente que ninguém mais realmente a via. Ela via agora.
O senhor está construindo um centro comunitário, ela disse. Não era pergunta. Era a leitura sendo confirmada em voz alta. No térreo do prédio, Heitor confirmou. 18 salas, cursos profissionalizantes, reforço escolar, atendimento básico de saúde, espaço para associações do bairro. A construtora financia a estrutura. A administração fica a cargo de uma fundação. A Fundação Argemiro e Décio, Sinara disse. E o próprio nome, pela primeira vez dito em voz alta, teve o efeito de uma pedra jogada em água parada. As ondas foram lentas, mas foram longe. Cauã ergueu os olhos. Décio, ele repetiu. O nome do pai no nome de uma fundação. Numa placa. Num lugar que existiria e ajudaria pessoas depois que ele já não estava mais. O jovem ficou parado por um instante, processando o tamanho daquilo. Depois olhou para Heitor com uma expressão que era difícil de nomear, porque misturava coisas que raramente aparecem juntas no mesmo rosto. Gratidão e, ao mesmo tempo, uma dignidade que não queria dever nada a ninguém, e, ao mesmo tempo, a consciência de que havia coisas que estavam além de dívida e crédito. Por que o nome do meu pai junto com o do seu? Ele perguntou, direto sem rodeio. A pergunta de quem foi criado para não aceitar explicação incompleta. Heitor olhou para ele com respeito evidente. O tipo de respeito que não é ensinado, que aparece quando a pessoa diante de você diz algo que merece ser levado a sério. Porque um não existiria sem o outro. Ele respondeu. Meu pai construiu com o que tinha. O que tinha veio do seu pai. Colocar só um nome seria contar metade da história. E metade da história é uma mentira bem disfarçada. Cauã ficou olhando para ele por alguns segundos. Depois assentiu. Uma vez, firme. E aquele aceno simples fechou algo que havia ficado aberto desde a tarde em que um menino pequeno ficou olhando para a porta esperando o pai que não voltava mais. Tem uma proposta dentro dessa proposta, Sinara disse, voltando para as páginas. O senhor quer que eu administre a fundação? Quero, Heitor confirmou. Não porque você é a viúva do Décio. Isso seria a razão errada. Mas porque você passou anos servindo pessoas neste salão e eu observei como você faz isso. Você enxerga. Você age antes que a pessoa precise pedir. Você não mede quem merece atenção pelo tamanho do pedido nem pela aparência de quem pede. Ele fez uma pausa. Uma fundação comunitária precisa de alguém que entende as pessoas por dentro, não de alguém que entende relatório por fora. Você é a pessoa certa pelo motivo certo. Sinara ficou quieta. Não era hesitação. Era o cuidado de quem aprendeu que decisões grandes merecem silêncio antes de resposta. Minha mãe precisa de acompanhamento, ela disse. Tenho compromissos que não posso abandonar para assumir algo que não sei se consigo. Está previsto, Heitor respondeu. Página 2, parágrafo 3. Horário compatível com responsabilidades familiares, suporte para cuidados de saúde de dependentes e um período de adaptação sem pressão de resultado. Sinara foi na segunda página. Leu o parágrafo. Leu de novo. O senhor preparou isso antes de me encontrar, ela disse. Preparei. Então sabia que eu ia aceitar. Não, ele disse. E havia na resposta uma honestidade desarmante. Sabia que você merecia a opção. Aceitar ou recusar era seu direito. Vim aqui para entregar a opção. O que você faz com ela é sua vida, não a minha. Foi nesse momento que Laércio deu um passo à frente. Não foi planejado. Foi o tipo de movimento que o corpo faz quando a cabeça finalmente para de calcular e deixa outra coisa tomar o controle. Ele caminhou até a mesa do canto, parou perto da cadeira vazia que sobrou depois que Cauã chegou e ficou de pé com as mãos na frente do corpo, como alguém que não sabe muito bem o que fazer com elas quando não estão cruzadas. Com licença, ele disse. Os três olharam para ele. Laércio não olhou para Heitor. Olhou para Sinara. Eu precisava te pedir desculpas há muito tempo, ele disse. A voz saiu diferente. Sem o volume de costume, sem a autoridade que ele usava como uniforme. Era a voz de um homem sem uniforme. Não só pelo que aconteceu hoje, por muita coisa. Por anos de coisa. Sinara o olhou sem expressão julgadora. Apenas o olhou. Eu sei que trabalhei mal contigo, ele continuou, e cada palavra parecia custar mais do que a anterior. Sei que te paguei menos do que você merecia.
Sei que deixei de te defender quando devia. Sei que hoje cedo perguntei em voz alta se aquele homem podia pagar a conta. E a única pessoa que me envergonhou naquele momento foi você, com uma frase. E você tinha razão. O salão estava em silêncio total. Não estou falando isso porque descobri quem ele é. Laércio fez um gesto em direção a Heitor, sem olhar para ele. Estou falando porque estava errado antes de saber quem ele é. E isso é o que importa. Sinara ficou olhando para ele por um momento longo. Eu sei, Laércio, ela disse por fim. Simples, sem drama. Eu sempre soube. Ele assentiu. Afastou-se de volta para o corredor sem dizer mais nada. E havia naquele afastamento algo que não era derrota. Era alguém caminhando com um peso menor do que o que trouxe. Tobias se levantou da cadeira onde havia ficado sentado por tempo demais. Caminhou até a mesa. Parou. Olhou para Sinara com aquela dificuldade específica de quem precisa dizer algo que o orgulho não quer deixar passar. Eu falei que você ia perder seu tempo atendendo ele, ele disse. Que era o tipo que não vale a gorjeta. Uma pausa. Eu estava errado. Em tudo. No que pensei. No que disse. No que não fiz. Me desculpa. Sinara o olhou com os mesmos olhos que havia olhado para Laércio. Sem raiva guardada. Sem satisfação pela reviravolta. Todo mundo mede errado às vezes, Tobias. Ela disse. O que importa é o que você faz depois que percebe. Ele assentiu. Voltou para o lugar dele. Mas não voltou igual. Isso qualquer um que estivesse olhando podia ver. Mirtes chegou perto de Sinara, se agachou ao lado da cadeira e falou baixinho, só para ela. Você vai aceitar? Sinara olhou para as páginas na mão, para o logo discreto no topo, para o nome que estava escrito no projeto, 2 nomes juntos, 2 homens que nunca se viram, mas que, sem saber, haviam construído uma ponte que chegou até esse exato momento nesse exato restaurante. Ainda não decidi. Ela respondeu honestamente. Mas vou levar para casa. Vou ler de novo. Vou conversar com minha mãe. Mirtes apertou o braço dela e se levantou. Heitor se preparava para ir. Pegou o casaco, colocou o caderno de volta no bolso interior com o mesmo cuidado de sempre. Mas antes de se levantar, olhou para Cauã uma última vez. Posso te dizer uma coisa? Ele perguntou. Cauã ergueu os olhos. Seu pai nunca vai saber o que construiu, Heitor disse. Mas você vai. E um dia, quando você fizer algo bom por alguém sem esperar nada em troca, vai entender na prática o que eu estou tentando dizer com palavras agora. A bondade não tem endereço fixo. Ela vai e volta por caminhos que a gente não controla. Mas ela volta sempre. Cauã ficou olhando para ele. E então fez uma coisa que pegou Heitor completamente desprevenido. Se levantou. Estendeu a mão. Heitor olhou para a mão estendida do filho de Décio, a mão de um jovem que havia crescido sem o pai, mas com tudo que o pai havia plantado nele, e a apertou. Firme. Do jeito que homens de verdade se cumprimentam quando o que está sendo selado não é um contrato. É uma continuidade. Heitor se levantou, se despediu de Sinara com uma inclinação de cabeça, atravessou o salão do Sabor da Terra em direção à porta. Os mesmos passos de quando havia chegado. O mesmo casaco. A mesma quietude. Mas quando a campainha da porta soou atrás dele, nenhuma coisa naquele restaurante era igual ao que era quando ela havia soado pela primeira vez. Sinara ficou com as páginas na mão, com os 2 envelopes sobre a mesa, com o filho ao lado, e com uma certeza que não havia estado ali no começo do dia. A certeza de que Décio havia ido embora sem saber, sem conseguir deixar bens ou herança ou qualquer coisa que o mundo reconhece como legado. Mas havia deixado algo que durou, que viajou, que chegou até ali intacto depois de anos. Havia deixado o exemplo. E exemplo, Sinara sabia melhor do que ninguém. É a única herança que ninguém consegue confiscar. Mas o que ela ainda não sabia, o que Heitor não havia contado, não por omissão deliberada, mas porque havia uma parte da história que ele mesmo só havia descoberto dias antes de entrar naquele restaurante, era que o nome de Décio já estava no projeto da Verano Incorporações há mais tempo do que ela imaginava. Muito antes de Heitor a encontrar. Muito antes do caderno ser aberto. Posto ali por alguém que conhecia a história inteira desde o começo. E essa pessoa ainda estava viva. O ônibus estava cheio naquela tarde. Sinara ficou de pé, segurando a barra de metal com uma mão,
e os 2 envelopes com a outra, apertados contra o peito como se fossem algo que o vento pudesse levar. Cauã estava ao lado, com a mochila entre os pés, olhando pela janela com aquele silêncio de quem está processando coisas grandes demais para virar em conversa ainda. Eles não falaram durante o trajeto inteiro, não precisavam. Havia entre mãe e filho, naquele dia específico, uma linguagem que não usava palavras. A linguagem de quem partilhou a mesma perda e carregou o mesmo peso por tempo suficiente para não precisar mais explicar o que sente. Apenas sentir junto. Quando desceram na parada de sempre e viraram a esquina do bairro, Sinara percebeu que a luz da varanda estava acesa. Dona Geni nunca acendia a luz da varanda antes do anoitecer. Era uma economia pequena, do tipo que quem já passou por aperto cultiva como hábito permanente mesmo quando a necessidade passa. A luz acesa era sinal de que algo estava diferente. A porta não estava trancada. Sinara entrou e encontrou a casa com o cheiro de chá de erva cidreira. Outro sinal. Dona Geni só preparava a erva cidreira quando estava agitada por dentro e precisava de algo para segurar as mãos enquanto o pensamento corria. A mãe estava sentada na cadeira de madeira perto da janela da sala. Não estava com o chá na mão. Estava com as mãos juntas no colo, como quem terminou de rezar faz pouco tempo e ainda não decidiu o que fazer com os dedos depois. Quando Sinara entrou, Dona Geni ergueu os olhos. E Sinara parou. Porque o olhar da mãe não era o olhar de uma mulher que estava esperando ouvir notícia. Era o olhar de uma mulher que já sabia. Mãe, Sinara disse. Apenas o nome. Mas havia na forma como saiu uma pergunta inteira. Cauã entrou atrás da mãe, viu a avó, viu a expressão da mãe e fez o que os jovens sábios fazem quando entendem que o momento não é deles. Jogou a mochila no canto, disse, vou pegar água e desapareceu pela cozinha com uma discrição que Décio teria reconhecido imediatamente como herança própria. Sinara se sentou no sofá em frente à mãe. Colocou os 2 envelopes sobre a mesinha entre elas. Dona Geni olhou para os envelopes. Os olhos dela ficaram por um momento na caligrafia do primeiro, a letra de seu Argemiro. E naquele momento, naquele segundo exato em que os olhos da mãe reconheceram a letra sem que ninguém tivesse dito de quem era, Sinara sentiu o chão mudar de textura debaixo dos pés. Você conhecia ele? Sinara disse. Não era acusação. Era uma percepção chegando, devagar, com o peso específico das coisas que a gente deveria ter visto antes. Dona Geni não desviou o olhar. Conhecia, ela respondeu. A voz saiu inteira, sem tremor. Era a voz de quem guardou algo por muito tempo e chegou ao dia de entregar. O silêncio que veio depois tinha textura de tecido grosso, pesado, do tipo que aquece e sufoca ao mesmo tempo. Desde quando? Sinara perguntou. Desde antes de você nascer, Dona Geni respondeu. Sinara ficou imóvel. Argemiro e seu pai foram amigos, a mãe continuou. E cada palavra saía com o cuidado de quem carrega vidro. Trabalharam juntos quando eram jovens, numa oficina que não existe mais. Perderam o contato com o tempo, como acontece. A vida separa as pessoas sem avisar. Mas a amizade de verdade não tem prazo de validade, filha. Ela dorme, mas não morre. Você sabia que ele tinha encontrado o Décio, Sinara disse. Não era mais pergunta. Era a linha sendo traçada, ponto por ponto. Soube depois, Dona Geni respondeu. Argemiro me ligou. Contou que tinha recebido ajuda de um rapaz generoso. Descreveu o Décio sem saber que eu conhecia aquele homem. E quando eu entendi quem era, fiquei em silêncio. Porque algumas coincidências são grandes demais para serem chamadas de coincidência e pequenas demais para serem chamadas de milagre. Ficam num espaço do meio que a gente não tem nome. Sinara sentiu os olhos arderem. Não de choro ainda. De algo que vem antes do choro. A pressão de entender demais de uma vez. Você sabia, ela repetiu. E dessa vez havia na voz uma camada que não era raiva, mas que precisava ser dita. Você sabia que o homem que o Décio ajudou era amigo seu. Sabia que essa história existia. E não me contou. Dona Geni assentiu. Uma vez. Firme. Não contei. Por quê? A mãe ficou em silêncio por um momento. Não o silêncio de quem não tem resposta. O silêncio de quem tem resposta demais e está escolhendo qual parte dizer primeiro.
Porque você estava no pior momento da sua vida, ela disse. O Décio tinha ido embora faz pouco. Você estava tentando ficar de pé enquanto o chão sumia. O Cauã precisava de você inteira. Ou pelo menos inteira o suficiente. Se eu chegasse naquela época e dissesse que o dinheiro que o seu marido doou tinha virado um império do outro lado da cidade, ela pausou. Você ia conseguir carregar isso? Ia ser força ou ia ser mais peso? Sinara abriu a boca. Fechou. Porque a resposta honesta era que ela não sabia. E não saber era o suficiente para entender a escolha da mãe. Então você guardou, Sinara disse. Guardei. E continuei em contato com o Argemiro. De longe, discretamente. Até que ele foi. Dona Geni olhou para os envelopes sobre a mesa. Antes de ir, ele me ligou uma última vez. Me disse que tinha deixado um caderno para o filho, que o filho ia encontrar os nomes. Que quando chegasse na sua vez, ele precisava que eu fizesse uma coisa. Sinara esperou. Me pediu para entrar em contato com o Heitor. Dona Geni disse. Para contar quem era o Décio. Para garantir que quando o Heitor chegasse até você, ele já soubesse o suficiente para fazer a coisa certa. O ar do cômodo mudou de pressão. Foi você, Sinara disse. Foi você que colocou o nome do Décio no projeto da fundação, antes de Heitor me encontrar. Fui eu, Dona Geni confirmou. Liguei para o escritório dele. Pedi para falar sobre o projeto do bairro. Contei a história do Décio. No dia seguinte, o nome dele já estava lá. O Heitor não precisou pensar duas vezes. Sinara ficou olhando para a mãe, para aquela mulher pequena na cadeira de madeira, com as mãos juntas no colo e os olhos que já tinham visto o suficiente para não precisar mais de aprovação de ninguém. Aquela mulher que havia feito chá de erva cidreira enquanto esperava, que havia acendido a luz da varanda para que a filha soubesse, antes de entrar, que algo diferente estava acontecendo, que havia guardado um segredo durante anos, não por covardia, mas pelo mesmo instinto com que se cobre uma criança com um cobertor no frio, não para esconder, mas para proteger enquanto o frio não passa. Mãe, Sinara disse, e a palavra saiu diferente de todas as outras vezes que havia dito aquela palavra na vida. Saiu menor e maior ao mesmo tempo. Saiu com toda a história que tinha dentro. Dona Geni finalmente se mexeu, estendeu as mãos na direção da filha. E Sinara se levantou do sofá, caminhou os 3 passos que separavam os 2 móveis e se agachou na frente da cadeira, como quando era criança e chegava machucada, e a mãe era o único lugar do mundo que fazia a dor ter tamanho suportável. Dona Geni colocou as mãos no rosto da filha. As mãos de uma mulher que viveu muito, com as marcas e a temperatura e a firmeza de quem não poupou as mãos da vida, mas também não deixou a vida poupar delas a ternura. Eu não te escondi por fraqueza, ela disse. Te protegi enquanto você precisava. E quando percebi que você estava de pé de verdade, de pé com raiz, não só equilibrada, sorriu levemente. Deixei o Argemiro chegar até o filho dele. Porque era a hora. Como você soube que era a hora? Porque você parou de sobreviver e começou a viver de novo. Dona Geni respondeu. Tem diferença. E uma mãe vê essa diferença antes de qualquer um. Cauã apareceu na entrada da sala com 2 copos de água e um terceiro de suco, que colocou sobre a mesa sem dizer nada. Viu as mãos da avó no rosto da mãe. Viu os olhos de Sinara. Colocou os copos. Se sentou no chão perto da cadeira da avó, com a naturalidade de quem pertence àquele espaço, de um jeito que não precisa de cadeira para ser confirmado. Ela sabia? Ele perguntou para a mãe, com aquela intuição direta que era a marca registrada. Sabia, Sinara respondeu. De tudo? De tudo. Cauã olhou para a avó. Dona Geni o olhou de volta com aqueles olhos que haviam acompanhado cada centímetro do crescimento dele sem perder um. Por que não contou antes? Ele perguntou, sem tom de acusação, com curiosidade genuína. Porque existem histórias, Dona Geni disse, que só fazem sentido completo quando a pessoa está pronta para carregar o tamanho delas. Antes disso não é história, é peso. Cauã ficou pensando por um momento. E agora a gente está pronto, ele disse. Agora vocês estão prontos. O jovem assentiu com aquela maturidade que aparecia nele às vezes, súbita e sólida, e que sempre fazia Sinara fechar os olhos por um segundo, porque era a maturidade do pai viva num rosto diferente. Depois de um tempo,
Quando o silêncio havia se acomodado e virado o tipo que a família usa como descanso, Sinara pegou o segundo envelope de cima da mesa. A proposta de Heitor. Ele me ofereceu para administrar a fundação, ela disse para a mãe. Dona Geni não demonstrou surpresa. Claro que não. E você? Ela perguntou. Ainda não decidi. O que te faz hesitar? Sinara ficou olhando para o envelope. Medo, ela respondeu, com a honestidade crua que reservava para poucos momentos e poucas pessoas. Medo de não dar conta. Medo de ser grande demais para mim. Medo de chegar lá e descobrir que sou melhor em servir prato do dia do que em administrar qualquer coisa. Dona Geni ficou em silêncio por um momento. Depois disse uma coisa simples. Tão simples que poderia passar despercebida se não fosse dita por uma mulher que havia passado a vida inteira observando a filha de perto o suficiente para saber onde doía de verdade. Você administra esta casa há anos, filha. Com pouco dinheiro, com criança crescendo, com mãe doente, com luto no coração e sorriso no rosto para quem precisava ver o sorriso. Se você conseguiu administrar tudo isso, ela apontou para o cômodo simples ao redor, para as paredes, para a janela, para o filho sentado no chão. Então uma fundação é menor do que o que você já carrega todos os dias? Cauã olhou para a mãe. E Sinara sentiu algo que não tinha nome exato, mas que reconhecia desde sempre. Aquela sensação específica de quando uma decisão que parecia difícil de fora, vista de perto e com os olhos certos, é na verdade a única decisão possível. Ela olhou para os envelopes, para a letra de seu Argemiro no primeiro, para o logo discreto da Verano Incorporações no segundo, para as mãos da mãe que haviam guardado uma história inteira por amor, para o filho que havia crescido sem o pai, mas com tudo que o pai havia plantado. E então olhou para além da janela, na direção que sabia que ficava o sabor da terra, onde um homem havia entrado naquela manhã com um casaco velho e o coração cheio, e havia esperado que uma garçonete fizesse o que ninguém mais fazia, enxergá-lo. Pegou o celular. Encontrou o número que Heitor havia deixado escrito no verso da última página da proposta. Digitou uma mensagem curta. Vou aceitar, mas quero te contar algo antes que você soube antes de mim. Podemos conversar amanhã? Esperou. A resposta veio em menos de 1 minuto. Também curta. Eu sei o que vai me contar. E quero ouvir de você mesmo assim. Amanhã. Onde você preferir. Sinara ficou olhando para a tela. E sorriu. O mesmo sorriso do meio do dia. No restaurante, quando Cauã havia chegado e ela havia entendido que aquele era um momento para ser habitado antes de ser aberto. Agora estava aberto. Completamente aberto. Mãe, ela chamou. Dona Geni ergueu os olhos. Obrigada, Sinara disse, por tudo que você guardou. E pelo jeito que você guardou. Dona Geni ficou quieta por um momento. Os olhos brilharam. Não deixou cair. Sua avó, ela disse para Cauã, desviando o assunto com aquela arte de quem não sabe receber gratidão sem mudar de assunto. Vai querer um pedaço de bolo. Tem alguém aqui que sabe fazer bolo? Cauã se levantou do chão com um sorriso. Só se for de milho, ele disse. Só pode ser de milho. E os dois foram para a cozinha deixando Sinara sozinha na sala por um momento. Com os envelopes sobre a mesa, com o celular na mão, com a janela mostrando o começo da noite lá fora. Ela ficou ali, quieta, com a consciência plena, talvez pela primeira vez desde que Décio havia ido embora, de que o bem que ele havia plantado não havia sumido com ele. Havia viajado, havia mudado de forma, havia atravessado anos e distâncias e dores que ela ainda estava aprendendo a nomear, e havia voltado. Não para devolver o que foi perdido. Isso nenhuma bondade do mundo consegue fazer. Mas para lembrar que o que foi plantado com amor não morre. Dorme. Espera. E quando o tempo é o certo, aparece na porta de um restaurante simples com um casaco velho e pede o prato mais barato do cardápio. E muda tudo. A conversa com Heitor aconteceu numa manhã em que o bairro ainda estava acordando. Não no restaurante. Não num escritório. Num banco de praça perto da obra, com 2 cafés de papelão comprados na padaria da esquina e o barulho distante das máquinas de construção servindo de fundo para 2 pessoas que tinham muita coisa a dizer e sabiam, as 2, que pressa seria desrespeito. Sinara contou sobre Dona Geni.
sobre a amizade antiga com seu Argemiro, sobre os anos de silêncio guardados com cuidado de mãe, sobre o telefonema que a mãe havia feito ao escritório dele antes que ele pisasse no restaurante, sobre o chá de erva cidreira e a luz da varanda acesa que ela só aprendeu a interpretar depois de entrar. Heitor ouviu tudo sem interromper uma única vez. Quando ela terminou, ele ficou olhando para o café na mão por um momento longo. Depois ergueu os olhos para a estrutura do prédio em construção do outro lado da rua. Ela fez o que meu pai pediria que eu fizesse, ele disse. Garantiu que ninguém ficasse de fora da história. Foi exatamente isso, Sinara confirmou. Então preciso conhecê-la, ele disse. Com sua permissão. Sinara olhou para aquele homem que havia entrado num restaurante simples com um casaco velho e a paciência de quem sabe que as coisas certas chegam quando a gente para de forçar. Que havia chorado uma lágrima só e recebido um copo d'água de um adolescente como se fosse o gesto mais precioso da vida. Ela vai gostar muito, Sinara respondeu. Semanas depois, a Fundação Argemiro e Décio abriu as portas, sem cerimônia exagerada, sem discurso de palanque. Apenas as portas abertas, a placa nova na fachada com os 2 nomes gravados lado a lado, e as primeiras pessoas do bairro entrando com aquela mistura de curiosidade e esperança que tem cheiro de começo, o melhor cheiro que existe. Sinara estava na entrada quando a primeira família chegou. Uma mulher com 2 crianças pequenas e uma pasta de documentos debaixo do braço, com aquele olhar de quem não está acostumada a chegar em lugares assim, sem que alguém questione se ela pertence ali. Sinara abriu a porta. Bem-vinda, ela disse. Pode entrar, esse lugar é seu. A mulher a olhou. E no olhar que voltou, havia um reconhecimento silencioso, o de quem enxerga em outra pessoa alguém que já esteve no mesmo chão difícil e entende, sem precisar de nenhuma explicação, o que custa ter coragem de atravessar uma porta. As crianças entraram correndo. O som daqueles passos pequenos ecoando pelo corredor foi o discurso de inauguração mais bonito que qualquer palavra poderia ter sido. Cauã entrou como voluntário por conta própria. Acordou um dia, chegou até a mãe na cozinha antes do café ficar pronto e disse com aquela diretividade herdada de Décio que sempre aparecia nas decisões que importavam. Quero ajudar nos reforços de matemática. Sei o suficiente para ensinar quem está começando. Sinara olhou para o filho. Viu o pai nele, como via sempre. Mas naquela manhã viu algo além. Viu um homem em formação. Não ainda formado, porque formação leva tempo e erro e recomeço, mas com raiz funda e direção certa. Então vai, ela disse, e ele foi. Pouco depois, um dos alunos que acompanhava, um menino de olhos grandes que sempre chegava antes de todo mundo e ficava esperando na porta, tirou a primeira nota boa de matemática da vida. Chegou com a prova na mão. Ficou parado na frente de Cauã sem dizer nada, apenas mostrando o papel com aquele sorriso de quem não tem palavras, mas tem tudo. Cauã colocou a mão no ombro do menino. Sinara viu de longe e teve que virar o rosto por um segundo. Era o Décio ali, com outro rosto, outra vida. Mas era ele, doando o que tinha sem calcular, sem esperar retorno, porque era o único jeito que sabia existir. Laércio apareceu numa tarde sem avisar. Não para pedir, não para oferecer dinheiro, que teria sido o gesto fácil e insuficiente. Chegou com uma proposta. O Sabor da Terra forneceria refeições a custo reduzido para as famílias atendidas nos dias de curso. Sinara o recebeu no escritório pequeno, com vista para o pátio onde as crianças faziam barulho de recreio. Por que está fazendo isso, Laércio? Ela perguntou diretamente. Ele olhou para a janela. Depois respondeu com a honestidade de quem não tem mais energia para a meia-verdade. Porque aprendi que o valor de uma pessoa não aparece no pedido que ela faz. Aparece no que ela faz quando ninguém está olhando e nenhum aplauso vai chegar. Sinara assentiu. Aceito, ela disse. Com uma condição. Que o Tobias saiba que a ideia foi sua. Ele precisa ver que é possível mudar depois de ter errado. Isso vale mais do que qualquer parceria. Laércio entendeu sem precisar que repetissem. Saiu diferente de como havia entrado em qualquer lugar nos últimos tempos. Com o passo mais leve. Com a expressão de quem acabou de soltar um peso que não precisava mais carregar. Numa tarde em que o sol entrava diferente pela janela,
Heitor foi até a casa de Sinara, sem disfarce, mas com o caderno do pai no bolso, como sempre. Dona Geni o recebeu na sala. Os dois ficaram sentados frente a frente, com décadas de amizade, perdas e bondades trocadas entre gerações, e conversaram por tempo suficiente para o chá esfriar, sem que nenhum dos dois notasse. Sinara ficou na cozinha com Cauã, deixando aquele encontro ser o que precisava ser. Às vezes, a coisa mais generosa que a gente pode fazer é sair do caminho. Quando Heitor foi embora, Dona Geni ficou quieta na cadeira com o olhar numa direção que não era o cômodo. Era mais longe ou mais fundo, que dá no mesmo quando a saudade tem esse tamanho. Mãe, Sinara chamou da entrada da sala. Dona Geni virou devagar, os olhos marejados, mas os lábios curvados para cima, com aquele sorriso que não precisa de explicação. O Argemiro teria ficado feliz, ela disse. Com tudo isso, com todos nós. E o pai? Cauã perguntou da cozinha, sem aparecer. A voz chegou simples, direta, com o peso leve de quem realmente quer saber. Dona Geni não hesitou. Seu pai está em cada coisa boa que existe nessa história, ela disse, a voz firme como rocha e macia como abraço ao mesmo tempo. Em cada porta que abrimos, em cada pessoa que entrou porque alguém teve coragem de abrir. O Décio não foi embora, meu filho. Ele virou caminho. E caminho não desaparece. É o que fica quando tudo mais passa. O silêncio que veio depois não era triste. Era do tipo raro. O silêncio de quem chegou no lugar que procurava há muito tempo e finalmente pode parar de caminhar para encontrá-lo. A placa na entrada da fundação tinha os dois nomes gravados em metal simples, sem dourado, sem ornamento. Fundação Argemiro e Décio. Porque o bem que um homem planta não morre com ele. Sinara passava por ela toda manhã. Às vezes parava. Passava os dedos pelas letras do marido. Não para buscar o que não estava mais ali. Para lembrar o que permanecia. Em cada sala aberta. Em cada pessoa recebida sem julgamento. Em cada filho que crescia entendendo que bondade não é fraqueza. É a única forma de força que o tempo não consegue enfraquecer. Num dia comum, Cauã chegou com um desenho dobrado no bolso. Era de um aluno pequeno que havia aprendido divisão naquela tarde e quis presentear o professor. Um foguete de papel com janelas redondas e bonequinhos de palito desenhados dentro. Cauã entregou para a mãe sem dizer nada. Sinara abriu, olhou, e algo dentro dela pousou de vez. Não com tristeza, com uma paz que só existe do outro lado da dor, quando a gente atravessa tudo o que precisava atravessar e descobre que a memória de quem perdeu não apaga. Transforma. Vira força. Vira direção. Vira o motivo pelo qual a gente continua abrindo portas todo dia, mesmo quando está cansada. Ela dobrou o desenho com cuidado. Guardou na gaveta do escritório, junto com os 2 envelopes com as páginas do caderno, com o bilhetinho de boteco de letra trêmula que dizia: "Você tem chama, não deixa apagar." Fechou a gaveta. Respirou fundo. E foi abrir a porta para a próxima pessoa que esperava do lado de fora. Porque era isso que ela sabia fazer. Não porque alguém mandava. Não porque alguém aplaudia. Mas porque havia aprendido, da forma mais difícil e mais bonita que a vida oferece, que o bem não se guarda. Se passa. De mão em mão. De geração em geração. De um homem simples que doa tudo que tem para um desconhecido, até uma garçonete que entrega um bilhete num guardanapo e muda a vida de um homem que o mundo inteiro reverencia, mas que no fundo só precisava ser enxergado. Como todo mundo. Como sempre foi.